Nesta semana, enquanto me apaixono, Jerônimo descobre que o filho que Roberta esperava era de Rafael. Josefina manda uma carta anônima para Regina, pedindo muito dinheiro em troca de devolver a filha dela. Marina e Renata participam do festival do leilão, onde desfilam com trajes típicos mexicanos. Jerônimo acusa Augusto de ser amante de Roberta e eles se agridem, e mais. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Jerônimo diz a Renata que quando a viu, decidiu parar para dizer algo que não pode guardar dentro. Jerônimo diz que agora sabe que ela agilizou o divórcio deles para ficar com o Duran. Renata diz que ele também lhe trocou rápido. Jerônimo diz que Marina é uma boa mulher. Renata diz que Augusto é um homem melhor que ele. Jerônimo pede que ela não confie tanto, pois pode sofrer uma grande desilusão. Renata não acredita que sofra uma desilusão tão grande, maior que sofreu com Jerônimo. Jerônimo garante que Augusto não é boa pessoa mesmo. Ele deseja boa sorte a ela no novo amor. Renata também deseja o mesmo para ele. Carlos diz a Matilde que sabe que seus pais foram grossos com ela, mas teve que levá-los à cidade. Carlos pede para falarem sobre o que aconteceu. Matilde não acredita que tenha o que falar, pois os pais de Carlos não a amam. Ele afirma que se for para escolher entre seus pais e ela, escolherá ela. Matilde diz que não queria que estivessem nessa situação e queria ser uma esposa digna para ele. Ele abraça a moça e ela diz o quanto ama. Renata pede que Jerônimo não jogue com Marina como fez com ela. Jerônimo diz que não jogará com a mulher que diz a verdade. Renata diz que sempre disse a verdade para ele e ele que não acreditou. Jerônimo tem pena dela, por ela ser orgulhosa e não ter acreditado no seu amor e no seu arrependimento. Jerônimo dá adeus. Renata sai com Cigana e Jerônimo a vê indo embora. Constança diz a Adriana que tudo está se resolvendo. Adriana se alegra. Constança diz que Gonçalo mandou Renata para longe, porque Branca poderia agir contra ela. Adriana pergunta se Constança irá amanhã na cadeia ver o seu pai. Constança diz que sim. Adriana pergunta o que ela fará com Honório e César quando sair da cadeia. Constança diz que vai terminar sua relação com César e ser honesta com ele. Constança diz que adora César, mas não o ama. Constança sai para dormir. Adriana pensa no beijo que César lhe deu e sente algo. Adriana não quer se apaixonar por César, mas não para de pensar no momento. César vai ao bar beber e pensa no beijo que deu em Adriana. Ele não consegue esquecer do beijo. Matias chega à casa de Constança. Ele cumprimenta a namorada. Matias diz a Adriana que não quer mais viver escondido com ela e quer que todos saibam que eles se amam e se entendem. Ele pede que ela deixe de lado o jogo com César, porque assumirá ela como sua namorada perante todos. Matias beija Adriana. Adriana se confunde. Josefina visita Antônio. A cachorra pergunta o que ele quer. Antônio informa que irá embora do país. Ele diz que precisa sair dali, mas garante que não vai delatá-la. Josefina debocha e acha Antônio um fracassado. Ele critica a megera e diz que toda a sua vida se arrependerá da estupidez que cometeu ao se aliar a ela. Ele pede que ela se esqueça que houve tratos entre eles. Antônio diz que ela não vale nada, por isso Gonçalo abandonou ela para ficar com Regina. Josefina o chama de estúpido e sai. Regina continua triste. Gonçalo pede para marcarem a data do casamento. Regina diz que não quer pensar nisso agora, porque sua mãe acabou de morrer. O senhor suplica para se casarem logo. Gonçalo diz que Dona Carla, onde quer que esteja, saberá que ele vai cuidar dela e dar um lugar a ela. Regina diz que sua mãe sempre se preocupou de deixá-la só quando morresse. Regina aceita, mas continua se sentindo mal. Ele pede para se casarem no final do mês. Ela concorda e eles se abraçam. Matias diz a Adriana que a garota que a atropelou se chama Suzy e ela e Julieta querem conhecê-la, porque Suzy quer pedi-la perdão. A Adriana entende. Josefina chega em casa. Josefina está sozinha em casa, desprezada por todos. Ela liga novamente para Roberta. Desta vez, Roberta atende. Josefina pergunta onde ela está. Roberta diz que está com sua irmã e seu novo pretendente.
Augusto Duran. Josefina exige que Roberta regresse de imediato. Roberta diz à mãe que não quer mais que ela organize sua vida. Josefina quer resolver a vida financeira delas e diz a Roberta que precisa combinar um plano com ela. Soto diz a Gonçalo e Matias que Branca está declarando. Eles decidem assistir à declaração. Branca diz que não é culpada do que lhe acusam. O delegado diz que as digitais dela foram identificadas no sistema, assim como as várias identidades dela, Dominique de la Rivera, Branca ou várias outras. Branca diz que Honório é o culpado da fraude. O delegado diz que ela não tem saída e eles têm uma testemunha contra ela. Branca chama Daniel de covarde e traidor. Branca diz que ele se vendeu por um perdão, porque com ela poderia ser um milionário. Soto diz que Branca faliu várias empresas da República Mexicana. E o verdadeiro nome dela é Marisa Rios. Carlos diz a Jerônimo que passou a noite preocupado com Matilde, porque seus pais não lhe ouviram. Carlos diz que defenderá seu amor. Jerônimo acha bom ele fazer isso. Carlos diz que se surpreendeu por ele ter apresentado Marina como namorada à noite, pois aconteceu muito rápido. Jerônimo diz que vê Renata com outro, soube que não haveria outra oportunidade entre eles. Jerônimo quer viver sua vida. Karina diz a Manuela e Lázaro que queria falar com Matilde sobre o que houve à noite. Manuela diz que Matilde se trancou no quarto e não saiu. Karina diz a Manuela e Lázaro que Alzira lhe pediu perdão e a perdoou, mas não tem confiança nela. Carlos pergunta por Matilde. Hermínia diz que ela não levantou ainda. Roberta, Augusto e Renata tomam café da manhã. Roberta pede para irem à praia. Renata diz que não irá com eles e tem que trabalhar nos adesivos. Severino chega ali. Ele cumprimenta todos e os convida para sua festa de aniversário. Na verdade, uma festa que haverá no povoado. Renata fica feliz. Severino diz que o dinheiro que arrecadarem nessa festa ajudarão todos os necessitados. Augusto agradece pelo convite. Renata diz que podem ir apoiar essa gente e diz ao padre que ele conta com um donativo especial por parte de todos eles. Augusto concorda. Severino fica feliz. Ele pergunta se ela vai querer escolher a roupa para ir à festa. Ela diz que irá com ele. Hermínia pergunta por Matilde, pois está preocupada. Renata diz a Severino que nesse momento já podem ir. Augusto diz a Renata que entende que ela é independente e gosta de tomar as próprias decisões, mas eles dois juntos deveriam tomar a decisão de ir a essa festa. Renata diz que entende a fala dele e irá sozinha à festa e arcará com os gastos e com o dinheiro da doação. Augusto diz que eles irão juntos, mas pede que da próxima vez ela consulte ele para se decidirem juntos. Renata diz que vai levar o padre ao povoado. Ele acaba permitindo e diz que vão esperá-la para irem à praia. Roberta diz a Augusto que o protagonismo da sua irmã é insuportável por esse bom coração e sente tédio disso. Augusto pede que ela cale a boca. Roberta pede que ele cale ela de outra maneira. Eles se beijam. Lázaro chega até Jerônimo e Carlos e diz que Matilde foi embora. Ele grita com Carlos e diz que Matilde foi embora por causa da humilhação dos pais dele. Lázaro diz a Carlos que o que acontecer com sua irmã, ele será o único culpado. Carlos fica surpreso. Lázaro diz que sua irmã deixou uma carta dizendo que vai ir embora e que não quer prejudicar mais ninguém com sua maldição e vai ir para não voltar nunca mais. Carlos pede para ler a carta. Lázaro está furioso com ele. Matilde está indo viajar com sua maleta e sua santa de Guadalupe. Ela pega um ônibus. Carlos lê a carta de Matilde. Ela preferiu ir embora para longe para não prejudicar a relação de Carlos com os pais. Carlos diz que vai buscar Matilde até debaixo das pedras, mas vai encontrá-la. O delegado diz a Matias, Gonçalo e Soto que o advogado de Branca solicitou uma consulta psiquiátrica, porque Branca pode sofrer de transtorno de personalidade. Matias acredita que Branca está louca. Gonçalo diz que Branca é muito inteligente e não está mal da cabeça, mas sim deveria estar na cadeia. Branca se faz passar por louca na frente do doutor e o manipula com sua inteligência e persuasão. Julieta e Suzy veem Adriana. Julieta elogia a mãe de Adriana. Adriana diz que Constança não é sua mãe e é apenas esposa do seu pai. Ela fala que sua mãe morreu há alguns meses. Adriana trata as meninas com muito carinho e não culpa Suzy pelo atropelamento. Augusto se cansa de esperar Renata para
para irem à praia. Roberta diz a Augusto que Renata só quis levar o padre à igreja para não estar ali. Ela diz que ninguém pode dominar sua irmã. Augusto diz que com ele não será assim. A fariseia pede que Augusto bata em Renata e dê uma lição na irmã. Quem tá merecendo apanhar aqui é você, viu, Robertita? Roberta e Augusto decidem ir à praia sozinhos. Constança diz a Honório que está feliz, porque ele já vai sair da cadeia. Honório diz que vai demonstrar a ela que o que aconteceu entre Branca e ele não foi provocado com ele e acredita que Branca o drogou para fazerem amor. Honório diz a Constança que quer que voltem. Ele pede perdão. Constança diz que não sabe se isso será possível e pergunta se ele não se importa pelo que aconteceu entre César e ela. Honório diz que não e afirma que foi o primeiro que errou. Ele diz o quanto a ama. Ela se emociona. César liga para Constança e pede para se verem, porque estiveram muito distantes. Renata escolhe uma roupa bonita. Severino agradece a colaboração dela. Severino diz que se surpreendeu por ela estar com Augusto. Ele pergunta a Renata se ela pediu a anulação do casamento na igreja com Jerônimo. Renata diz que sim, e que a decisão será da igreja se vão querer proceder. Marina chega ali e pergunta se o tio viu Matilde, porque ela desapareceu da fazenda de Jerônimo. Renata fica surpresa e decide ajudá-los a procurar Matilde. Renata e Severino se juntam a Carlos, Lázaro e Carina. Jerônimo chega ali e se incomoda com a presença de Renata, perguntando o que ela faz ali. Severino diz que pediu para todos ajudarem a procurar por Matilde e Renata aceitou ajudá-los. O vingativo não gosta. Renata diz a Jerônimo que não está fazendo nada por ele, mas sim por Matilde. Ele segue sendo grosso. Severino diz que quanto mais gente procurando Matilde, será melhor. O insuportável aceita. Carlos, Lázaro e Carina agradecem Renata. Antônio vai falar com Regina. Ela não frequentou o centro por esses dias, pela falta da mãe. Antônio diz a Regina que veio se despedir dela e não soube estar à altura dela. Regina diz que o ama muito, mas não podem escolher quem amar. Regina diz que só tem que agradecê-lo. Antônio diz que vai ir para a Espanha ou para um lugar mais longe, fora do país. Ele dá adeus a Regina e pede perdão. Regina diz que não há nada para perdoá-lo. Eles se abraçam. Josefina recebe a visita de Selena, que pergunta de Roberta. Josefina diz que Roberta foi para Ensenada e está com Renata, na fazenda de Augusto Duran. Selena fica chocada. Jerônimo e Marina procuram por Matilde. Os demais amigos da Morena a procuram pelo povoado. Augusto e Roberta andam juntos pelos vinhedos. Selena liga para Roberta e pergunta onde ela está. A safada diz que veio para uma praia descansar e precisava estar sozinha. A cretina pergunta a Selena como andam as coisas com Augusto. Selena diz que mal, pois não soube nada dele. Roberta diz que Augusto deve estar muito ocupado, mas logo a procura. Roberta diz a Selena que ela tem má sorte com os homens e pede que ela não perca mais tempo com Augusto. Selena pergunta se ela soube algo dele. Roberta diz que não e fala que vai dar um passeio a cavalo. Augusto e Roberta se divertem. Selena sabe de tudo e diz: "Você é um hipócrita, Roberta." Honório pede que Constança tome cuidado, porque não quer que ela corra riscos, pois se Josefina e Josi forem a mesma pessoa, ela pode atacá-la. Constança entende que é perigoso, mas quando viu as projeções com Regina de como estaria a filha dela hoje em dia, ele veria a semelhança dos retratos com Roberta e Renata. Honório diz que se Fina sequestrou a filha de Regina, entenderiam muitas coisas e a diferença que ela faz entre Renata e Roberta. Honório pede que Constança não fale com ninguém sobre isso, porque quando sair em liberdade, falarão deste assunto. Inês fica feliz por Regina ter ido ao centro, pelo menos por um tempinho. Regina quer seguir sua vida em frente, apesar de tudo. Ela fala que Antônio foi embora e se despediu dela. Josefina verifica no computador a forma de realizar o exame de DNA e vê que atualmente o exame pode ser feito através do cabelo ou saliva, caso não façam por sangue. Josefina se admira. O delegado diz a Matias, Constança e Gonçalo que em 2 dias Honório sairá da cadeia e Branca passará muitos anos presa. Adriana pensa em ligar para César e está confusa. Ninguém encontra Matilde. Severino diz que soube no terminal que Matilde pegou um ônibus
ônibus para o sul. Eles continuam preocupados, mas têm esperanças de encontrá-la. Carlos agradece a todos pela ajuda. Renata se despede e vai embora. Jerônimo observa a mocinha. Augusto e Roberta andam pela praia. Augusto segue com cara feia, fazendo Roberta se irritar. Roberta pede para esquecerem de todos e aproveitarem. Eles se beijam. Elvira e Raimundo procuram por Carlos. Manuela e Carina dizem que ele foi procurar Matilde. Manuela culpa Elvira e Raimundo pelo sumiço de Matilde. Carina diz que Matilde pode ser uma servente, uma empregada, mas tem dignidade e não iria deixar de ser humilhada por eles. Alzira avisa Ezequiel do sumiço de Matilde. Ela diz que trouxe um inseticida para ele colocar nas plantações dali. Ezequiel diz que falará com o patrão sobre isso. Alzira diz que não sabe para que continuam vivendo juntos, porque parecem estranhos. O corno não fala com ela. Carina serve suco para os pais de Carlos. Jerônimo cumprimenta eles. Lázaro se retira. Jerônimo diz que Matilde pegou um ônibus para o sul do estado. Selena liga para a fazenda de Jerônimo. Carina atende e passa para ele. Selena diz a Jerônimo que precisa falar com ele e dizer algo muito importante sobre o bebê que Roberta esperava, e já é hora dele saber quem era o pai do menino. Carlos volta para casa bem triste e diz aos pais que eles já devem saber o que ocasionaram. Elvira diz que talvez tenha sido o melhor. Carlos diz que Matilde, uma empregada, como ela disse, preferiu dar lugar a eles, seus pais. Elvira lê a carta. Selena diz a Jerônimo que precisa falar com ele pessoalmente. Ele diz que amanhã irá. Selena combina de se verem numa cafeteria perto do museu. Ezequiel diz a Augusto que Renata não voltou desde que saiu com Severino. Ele diz que o povo da Bonita trouxe um produto especial para acabarem com a praga. Augusto fica chocado ao saber que os vinhedos de Jerônimo foram salvos. O imbecil Carrasco fica furioso. Renata chega. Augusto pergunta onde ela estava, porque deixou ele e Roberta plantados. Renata grita e diz: "E eu não vou permitir que você e nem ninguém fale comigo dessa maneira." Ela se retira. Elvira sente pena pela atitude de Matilde. Raimundo diz que Matilde não é uma criança e se decidiu a ir embora por si própria. Elvira diz ao filho que irá embora muito triste. Raimundo diz ao filho que espera que algum dia ele entenda o pensamento deles. Carlos diz aos pais que não voltará nunca para a casa deles, porque se eles não amam sua esposa, não aceita. Constança fala com César e esclarece os seus sentimentos com ele, dizendo que ainda ama Honório. Constança termina com César e fala que o ama muito, mas o que sente por ele não é amor, mas sim gosta dele demais. César entende Constança e a forma dela de amá-lo. Adriana dá uns DVDs de presente para o Matias. Ele fica feliz e elogia a amada. Adriana recebe uma ligação de César, que diz muito triste que precisa falar com alguém, com ela. Antônio visita Gonçalo na empresa. Antônio diz que só veio se despedir e parabenizá-lo, porque ele conseguiu fazer em semanas o que ele não pôde fazer em anos, mas não culpa ele nem Regina. Gonçalo agradece. Antônio pede que Gonçalo cuide e proteja Regina. Ele diz que Regina é o que tem de mais precioso. Antônio diz que se ele não cuidar bem dela, voltará e não a deixará só. Augusto vai ao quarto de Renata e pede desculpas por sua exaltação. Renata pede desculpas por ter gritado, mas pergunta por que ele quer controlá-la. Ele diz que não é controle, mas sim proteção. Renata diz que é uma mulher com liberdade própria e se ele cortá-las ou impedir ela, a relação deles não dará certo. Eles conseguem se resolver. Do lado de fora, Roberta ri de Augusto. Ele diz que caladinha ela fica mais bonita. Roberta o beija e sai. Carlos continua nervoso, aflito e preocupado com Matilde. Jerônimo diz que Matilde vai recapacitar e vai regressar. Enquanto isso, Matilde passa a noite em uma casinha abandonada, na qual nasceu e viveu com seus pais e seu irmão Lázaro. Ela fica em um lugar durante a chuva. Matias leva Adriana até um bar, onde ela se encontrará com César. Matias pede que ela ligue para ele quando estiver saindo. Constância está emocionada, porque amanhã Honório sairá da cadeia.
Gonçalo fica feliz e diz que vai festejar a saída de Honório e a volta dela com ele. César diz a Adriana que Constança o disse que continua amando Honório e que nunca se apaixonou por ele. César diz que doeu um pouco, mas não tanto quanto esperava, devido ao beijo que deram. Adriana pede perdão. A idiota revela que usou ele e fez ele olhar para ela para se esquecer de Constança, para ela voltar com seu pai. César fica triste após descobrir o mal que Adriana fez e despreza ela por esse plano mesquinho de jogo que ela fez contra ele. César se retira e deixa Adriana sozinha. César vai ao banheiro e fica nervoso por Adriana ter jogado com ele. César sente uma dor enorme de cabeça horrível e toma remédio. Ele olha para o espelho e diz: Constança nunca me amou como eu a ela. E você, Adriana, só jogou comigo? Por quê? Na mansão Monterrúbio, Josefina observa a casa e desce as escadas. Josefina se sente muito sozinha e triste por ter terminado assim, mas não deixará Roberta abandoná-la. Um ladrão entra na casa onde Matilde está se abrigando e dormindo e exige que ela dê para ele tudo de valor que tem. Ele a ameaça com uma faca. Matilde diz que não tem nada. Ela se assusta e chora. Ele pede que ela não saia dali e nem grite. O infeliz dá um soco na cara de Matilde e ela cai desmaiada no chão. Um tempo depois, Jerônimo abraça Regina. Ele já está na capital. Regina chora por lembrar de sua mãe e revela a Jerônimo que não conseguiu se reconciliar com ela. Jerônimo pede que ela pense nos bons momentos que passou ao lado de Carla. Ele pede que ela não se atormente, pois a missão de Dona Carla nessa vida terminou e ela já descansa em paz. Regina agradece a ele pelo apoio de sempre. Os dois se abraçam novamente. Roberta abraça Augusto por trás e diz que amanheceu com vontade de beijá-lo. Augusto diz que agora não. Ele revela que vai querer depois. Jerônimo se encontra com Selena. Selena diz a Jerônimo que o filho de Roberta levava o sangue dele, porque o pai do bebê era o Rafael. Jerônimo fica chocado com a descoberta. Jerônimo fica desconcertado. Selena garante que o filho de Roberta era de Rafael. Jerônimo fica sem acreditar. Selena diz que Roberta amava Rafael, mas que a ambição pesou mais. Jerônimo diz que seu irmão fazia tudo por Roberta e teria dado uma vida de rainha a ela. Selena diz que Roberta achava pouca coisa e sempre gostou da vida em cidade, com luxos e riquezas. E Josefina é muito pior e obrigou Roberta a terminar com Rafael. Jerônimo escuta tudo atentamente. Selena diz que Josefina não queria Rafael para Roberta, porque achava ele um Zé Ninguém. Selena diz que Rafael não sabia que iria ser pai. Jerônimo pensa que o bebê possa ser de Matias, mas Selena explica que Roberta se deitou com Matias quando já sabia que estava grávida de Rafael, e foi Josefina quem orquestrou todo o plano para Roberta amanhecer ao lado de Matias. Selena diz a Jerônimo que Roberta matou 3 pássaros com um tiro só. Manuela está triste, pensando em Matilde. Ela diz a Lázaro que está pensando em onde Matilde pode ter se refugiado e acredita que ela possa estar no lugar onde nasceu e cresceu quando os pais eram vivos. Lázaro pega essa ideia e decide sair para procurar a irmã. Matilde anda tanto ao sol quente da estrada que acaba desmaiando de cansaço e fome. Lázaro chama Carlos para irem procurar Matilde na casa que nasceram. Renata se comunica com Gonçalo. Ele diz que tudo está bem e avisa que Branca foi pega e Honório sairá hoje da cadeia. Renata se alivia e diz que poderá voltar a vê-los e estava quase ficando louca, sem falar com ninguém. Gonçalo descobre que Roberta está na fazenda de Augusto com Renata. Gonçalo diz que não mandou Roberta para a fazenda. Renata fica surpresa. Selena diz a Jerônimo que não tem provas sobre o que diz, e ele só tem a sua palavra. Ela diz que não está mentindo e fala que Roberta se meteu com alguém que era para ela, e Roberta está se deitando com Augusto na fazenda, quando estava começando uma relação com ele. Jerônimo se surpreende. Ele fala que Augusto e Renata estão comprometidos. Selena diz que Roberta sempre invejou Renata, por isso deve estar com Augusto. Selena diz que se Roberta não estivesse de rolo com Augusto, teria lhe dito que estava na fazenda dele, mas negou, porque sabe que a conhece perfeitamente.
Renata diz a Gonçalo que Augusto lhe disse que ele tinha pedido a ele para receber Roberta ali, para ela não correr perigo também. Gonçalo diz que não sabia de nada e avisa que Roberta não corria perigo. Renata percebe que Augusto mentiu para ela, mas desvia do assunto e comemora a soltura de Honório com o pai. Selena diz a Jerônimo que a sua palavra contra a de Roberta. Jerônimo pergunta se ela é capaz de repetir tudo diante de Roberta. Selena diz que não, e avisa que diante de Roberta sempre negará o que disse, porque não quer uma lacraia dessa contra ela. Jerônimo pede mais notícias e provas. Selena pede que ele investigue e procure a doutora que atendeu Roberta quando ela abortou. Selena diz a Jerônimo que não sabe o que ele sente por Renata, mas que se ele ainda a ama, pede que diga a ela que Augusto é amante de Roberta, porque Renata não merece esse engano. Constança leva alguns salgadinhos para comer com Matias e Adriana, pois hoje à tarde Honório sairá da cadeia. Eles já começam os preparos para a festa de boas-vindas de Honório. Matias pergunta a Adriana como foi com César. Adriana diz que ele se deu conta de que não tem nada que fazer com Constança. Matias suspeita que algo aconteceu. Roberta comenta que não vai ir à festa do povoado porque sente cansaço. Renata pede que então ela fique ali quieta e não vá. Augusto beija a bochecha de Renata. Renata pergunta a Augusto e Roberta por que estiveram lhe enganando, mentindo para ela. Ela exige que eles digam toda a verdade, porque está cansada de mentiras. Jerônimo fica muito pensativo após sua conversa com Selena e suspeita que Josefina possa ter tirado a vida de Rafael. Renata diz a Augusto e Roberta que seu pai não mandou Roberta para ali. E ele mentiu. Augusto diz que mentiu, porque Roberta está ali, pois Josefina pediu para ele mandá-la ali, porque ela ficou com medo de Roberta estar em perigo. Renata diz que não tem segredos com seu pai, e ele não faria isso. Ele diz que quis evitar um problema, mas foi pior. Roberta diz que sua mãe falou com Augusto e pediu que ele lhe desse refúgio ali. Renata acaba acreditando neles. Marina vai à fazenda. Manuela diz que continuam procurando Matilde, mas não tem notícias sobre ela. Manuela avisa Marina que Jerônimo foi ao México resolver uns assuntos. Jerônimo pensa no seu irmão Rafael e quer descobrir logo quem foi o assassino ou assassina dele. Adriana revela a Matias que César e ela se beijaram. Matias fica irritado e diz que as coisas só acontecem quando fazem acontecer. Matias diz que ela não lhe disse porque esse beijo mexeu com ela. Ele sai dali, estressado, e deixa a bobinha chorando. Carlos e Lázaro saem a caminho do povoado, onde Lázaro morou com Matilde quando eram crianças. Um rapaz leva Matilde para a casa de uma curandeira. A curandeira vê que Matilde tem um machucado no rosto e que está com muita febre. César visita Honório e o surpreende. César diz que veio falar de Constança. Honório é ignorante com ele. Regina leva Adriana ao médico. Adriana diz à senhora que está ansiosa porque seu pai sairá da cadeia hoje. Regina diz que ela precisa tirar o gesso para receber Honório. Regina diz a Adriana que nos primeiros dias da pós-recuperação ela terá que usar uma bengala. Adriana pede conselhos a Regina em relação ao amor, a amar dois homens. Regina diz que amam de diferentes maneiras, mas sempre sabem quem é o verdadeiro amor. Matias diz ao pai que está feliz por ele ter marcado a data do casamento com Regina. Gonçalo nota Matias triste. Ele diz que não está bem e acha que não tem sorte no amor. Renata diz a Augusto e Roberta que seu tio sai hoje da cadeia e o assunto de Branca será resolvido. Roberta diz que logo viajará de volta para rever sua mãe. Roberta diz que vai ligar para sua mãe e pergunta se Renata quer mandar algo para ela. Renata diz que não. Branca é julgada. Eles dão um veredito de que ela padece de um transtorno de personalidades. Por isso, não irá para a cadeia, mas sim para o manicômio. Branca diz que não está louca e afirma que é uma injustiça. Ela diz que se vingará deles todos que estão ali. Branca diz a Gonçalo que vai se vingar dele. O comandante diz a Honório que ele está livre de todas as suspeitas, pois Branca já foi julgada. Honório fica feliz. Roberta liga para Josefina. Josefina pede que a filha volte para a cidade com urgência, porque precisa revelar para ela algo que mudará toda a sua vida.
Ao sair da cadeia, Honório recebe Constança, que o abraça feliz. César os observa. Honório pergunta a Constança por que ela o fez acreditar que era amante de César, quando não houve nada entre eles. Matias continua chateado com Adriana. Ele pede que ela se ponha em seu lugar, se ele tivesse beijado uma garota e gostado. Matias diz a Adriana que tudo isso é culpa dela, por gostar de brincar com fogo. Adriana sai de perto dele. Honório diz a Constança que César veio hoje de manhã limpar a imagem dela. Ele contou que a relação deles jamais passou de um beijo e que não foram amantes. Constança diz que de todos os modos ele está bravo com ela. Honório diz que ela mentiu e fez ele acreditar que tinha transado com outro. Constança diz que a confiança se quebrou entre eles quando ele pensou que ela tinha sido infiel. Gonçalo diz a Isidro e Inês que já marcaram a data do casamento civil. Eles comem algumas coisas. Regina pede que Inês e Isidro sejam seus padrinhos de casamento. Eles ficam felizes e aceitam com muito prazer. Honório diz a Constança que os problemas deles não solucionaram por completo. Constança diz que enquanto existir tanta desconfiança, nunca vão se resolver. Honório diz que não é desconfiança, mas sim dor e desilusão. Constança diz que sente o mesmo e para ela não foi fácil ver ele em um vídeo com outra mulher. Ele diz que não teve relações com Branca, pois estava drogado. A discussão segue e parece que nada se resolveu entre eles. Constança pede para irem para casa, porque todos estão esperando eles. Honório diz que depois precisam conversar. Roberta vai aos vinhedos, até Augusto, e diz que voltará amanhã para o México. Ela diz que sua mãe não deixa de pressioná-la e está insistindo por sua volta. Augusto, com ironia, diz: que pena. Ele quer que Roberta vá embora, para evitar novos problemas com Renata. Roberta pede que Augusto não lhe abandone. Ele a beija. Marina e Renata se encontram, do lado de fora da igreja. Marina diz a Renata que não é a nova conquista de Jerônimo e nem inimiga dela. Renata pede desculpas. Marina não a culpa, pois deve ser difícil ver o ex com outra. Marina diz que veio ali para passar o aniversário de seu tio, mas ficará um tempo mais ali para ajudar as pessoas, já que é médica. Renata se lembra de quando se esbarraram no aeroporto. Renata diz que às vezes umas pessoas vão e outras chegam. As duas vão falar com o padre. Lázaro e Carlos chegam à antiga casa, onde Lázaro morou com Matilde e seus pais, lugar que nasceu. Carlos encontra um brinco de Matilde no chão. Lázaro diz que Matilde esteve ali e deve ter ido ao povoado procurar algo para comer. A curandeira se preocupa, pois a febre de Matilde não abaixa. A senhora procura mais remédios e percebe que acabou tudo. A senhora diz que deixará Matilde só e irá ao mercado para comprar mais coisas. Severino entrega para Marina e Renata os vestidos que elas escolheram para o dia da festa do povoado. Marina elogia o vestido de Renata. Renata tenta dar para ela, já que ela tinha gostado daquele vestido, mas Marina não aceita. Jerônimo chega à igreja e encontra Renata e Marina. Jerônimo pede para falar com Marina. Renata se despede e sai. Severino vai até Renata e pergunta se ela ainda ama Jerônimo. Renata diz que sim, mas nesse caso o amor não foi o suficiente. Jerônimo diz a Marina que Selena o contou que o filho de Roberta era do seu irmão Rafael. Ela fica surpresa. Jerônimo pede que Marina o diga quanto tempo de gravidez Roberta tinha quando perdeu o bebê. Marina diz que não pode revelar isso. Ele diz que é um caso especial e precisa fazer justiça. Honório chega até a casa dos Monterrúbios e cumprimenta Gonçalo. Gonçalo fica feliz com a saída dele da prisão. Adriana mata a saudade do pai e o abraça. Todos os amigos estão reunidos no jardim da casa Monterrúbio. Regina, Inês e Isidro estão ali com eles, comemorando a liberdade de Honório. Josefina surge, sai para fora de casa e de longe vê todos comemorando a liberdade de Honório. Josefina se assusta ao ver Regina ao lado de Gonçalo no local, desejando boas-vindas a Honório. Assustada, Josefina empurra Eulália e entra na casa. Josefina diz: maldita, maldita, 1000 vezes maldita. Agora você convive com quem até uns dias atrás era minha família? Mas tudo isso vai acabar muito em breve, Regina Soberão. Eu juro.
Augusto conversa com seu empregado, que diz que a muda de uva está dando muito certo. Augusto diz que esse sarmento não pode morrer. Roberta escuta a conversa e logo entra. Augusto diz que tem coisas que é melhor ela não saber. Ele a pega no colo e beija os seios dela. Constança está triste e diz a Inês que não conseguiu resolver as coisas com Honório. Inês lamenta. César liga para Adriana e diz que hoje foi ver o pai dela e disse toda a verdade, que entre Constança e ele não houve nada. Adriana fica impactada. César diz que não sabe se fez isso por Constança ou por ela, porque não pode deixar de pensar nela. Carlos diz a Lázaro que não é possível, que ninguém viu Matilde. A curandeira passa perto de Lázaro. Ela conhece ele, porque ele se parece com o pai dele. Lázaro se apresenta para ela e diz que está procurando sua irmã, Matilde. Carlos fala as características de Matilde. Sabina diz que Matilde está na sua casa. Está prestes a acontecer a festa no povoado Vale de Guadalupe. Augusto chega com suas mulheres. Roberta acha ridículo a roupa de Renata. Renata diz que é um traje típico do país. Renata diz que se Roberta continuar com essa chatice, é melhor voltar para a fazenda. Augusto pede que Renata se tranquilize e diz que Roberta regressa amanhã para o México. Roberta admira Ezequiel, o capataz de Augusto. Ele percebe que ela não gosta das festas do povoado. Ezequiel diz que quando começar o baile, ela pode se divertir. Roberta flerta com Ezequiel. Jerônimo chega à festa e vê Renata ao lado de Augusto. Ao longe, Marina chega ali, lindíssima. Marina diz a Jerônimo que tomou uma decisão e pedirá à sua secretária uma cópia do relatório de Roberta, para ele limpar o nome e fazer justiça. Renata vê Marina e Jerônimo se beijando e fica triste. Marina diz a Jerônimo que sabe que só com o relatório de Roberta ele poderá esclarecer tudo que o atormenta. Marina confessa a Jerônimo que está fazendo isso por ele e por ela mesma, porque esse caso lhe deu um mau sabor de boca. Marina diz que Roberta perdeu o bebê 2 ou 3 dias antes da queda na escada e foi um aborto espontâneo. Jerônimo fica chocado. A senhora leva Carlos e Lázaro até Matilde. A dona de bom coração diz que Matilde passou frio à noite, molhou e alguém a machucou. Sabina diz que vai preparar um chá para Matilde melhorar. Carlos diz que Matilde precisa se recuperar. A curandeira diz que irá curar Matilde com suas ervas. Ela afirma que as palavras de amor de Carlos farão Matilde melhorar. Marina diz a Jerônimo que Roberta e Josefina pediram a ela para ficar calada. Jerônimo fica indignado. Renata segue observando Jerônimo, conversando com Marina. Jerônimo diz que Roberta e Josefina são horrorosas. Ele diz que Renata é uma boa mulher e jamais será como a mãe ou a irmã. Lázaro duvida da sabedoria de Sabina, mas Sabina diz a Lázaro que cura pessoas há anos. Matilde começa a acordar e pergunta onde está. Carlos pergunta como ela está e por que saiu do seu lado. Lázaro ajuda Matilde a se levantar. Ela continua fraca e pergunta a Carlos sobre os pais dele. Ele diz que eles regressaram a Mérida e eles continuarão com os planos de casamento. Matilde diz que não vai se meter entre os pais dele e ele. Carlos diz que não podem voltar a se separar. Ele diz que não se importa pela opinião de seus pais. Augusto, Roberta e Renata passam perto de Jerônimo e Marina. Roberta diz a Renata que Marina e Jerônimo se dão muito bem e o rapaz é um cínico. Roberta tira uma carta com um passarinho e se estressa com a mensagem. Haverá obstáculos no seu caminho. Tome cuidado. Renata tira uma carta do pássaro e lá diz: nada é como parece. Quem está ao seu lado não é honesto. Augusto fica estressado e com medo. Ele deixa as moças para falar com o cara. Marina come algodão doce e segue se divertindo com Jerônimo. Jerônimo paga os algodões doces para Renata e Roberta. Jerônimo revela a Renata que Marina é a ginecologista de Roberta. Renata se surpreende. Severino agradece a uns amigos por acompanhá-lo até a festa. Augusto diz a Medeiros para não dizer a ninguém sobre o sarmento. Medeiros diz que o sarmento fará as terras da Cruz do Amor darem uma uva melhor.
que da fazenda bonita. Renata pergunta a Marina por que não quis ter Roberta como paciente mais. Marina pede que Renata pergunte a Roberta isso. Roberta não aceita dar explicações à irmã. Jerônimo diz que falar do tema da perda do bebê deles deixa Roberta estressada. Ele diz que é incrível como possam ter tido um filho sem ter transado. Roberta sai dali, irritada. Renata vai atrás. Marina diz a Jerônimo que em breve ele poderá esclarecer tudo, mas não é bom pôr Roberta sob aviso. Honório brinda com todos sua liberdade e a justiça e os agradece pela solidariedade e apoio. Josefina prepara outra de suas ciladas para mandar para Regina sofrer. É uma mensagem escrita com picotes de jornais de letras, onde diz: o fideicomisso está quase vencendo. Por esse dinheiro, eu te entrego sua filha. Ela guarda a carta no envelope. Inês diz a Honório que está feliz por ele ter saído livre. Gonçalo diz que foi bom terem demonstrado que ele não fez nenhuma fraude. Isidro diz que tudo se resolverá facilmente. Todos vão embora. Constança e Honório ficam sozinhos. Honório diz a Constança que voltará para o seu apartamento e precisa ficar sozinho nesse momento. Constança pergunta se é isso que ele quer fazer. Ele diz que sim e agradece. Constança chora. Matias tem uma conversa com Adriana e sofre um ataque de ciúmes por César estar ligando para ela. Matias culpa Adriana pelo que ela provocou e pede que ela assuma as responsabilidades. Roberta diz a Augusto que Jerônimo é um imbecil, idiota, e quer voltar para a fazenda. Augusto pede que ela volte, pois ficará com Renata para vê-la desfilando com o traje. Augusto diz que pedirá a Ezequiel para levá-la à fazenda. Augusto pede para Ezequiel levar Roberta para a fazenda. Ele leva a Fogosa. Ela o admira e quer prová-lo. Alzira vê Ezequiel saindo com Roberta. Manuela diz a Carina que Alzira não deve ter gostado nada disso. Carlos avisa Jerônimo que ele e Lázaro voltam amanhã e que já encontraram Matilde. Jerônimo pede que ele não se preocupe e manda abraços. Renata e Augusto brincam nas barraquinhas de jogos da festa. Jerônimo e Renata trocam olhares. Jerônimo passa perto de Augusto. Severino pede atenção de todos, a população, e diz que o desfile de trajes típicos da República Mexicana já vai começar. E quem quiser adquirir as roupas, que façam suas apostas no leilão. Ele informa que Matilde já apareceu. Todos se alegram. Alzira pergunta a Manuela e Carina quem era a mulher que Ezequiel levou. Carina diz que é convidada de Augusto. Alzira diz que não gostou de vê-los juntos. Constança diz a Adriana que Honório preferiu voltar para o apartamento do que ficar com elas. Adriana diz que César, tentando ajudá-la, foi piorar as coisas. Constança diz que não sabe o que fazer. Adriana diz que vai falar com seu pai. Constança agradece, mas diz que só ela e Honório têm que resolver isso. Jerônimo está voltando. Augusto diz a ele que não vai tolerar que ele volte a incomodar sua cunhada. Jerônimo diz que Roberta não é cunhada dele, mas sim amante dele. Jerônimo diz que eles estão faltando respeito a Renata e é hora dela saber que classe de vermes eles são, de ratos. Augusto dá um soco em Jerônimo. Jerônimo bate no desgraçado e começa a pancadaria no infeliz. Augusto se defende e bate bastante em Jerônimo. Os dois se agarram aos socos. Severino chega ali e uns caras separam a briga de Augusto e Jerônimo. Sabina diz que a febre de Matilde abaixou e logo ela ficará bem. Lázaro agradece a Sabina. Carlos pergunta a Matilde como se sente. Ela diz que melhor. Carlos diz que não poderia viver sem ela. Matilde diz que se ele se casar com ela, Elvira e Raimundo não vão dirigir a palavra a ele. Carlos não se importa e pede que Matilde não se sinta mal por isso. Ela não sabe se pode prometer isso e diz que ama como ele pensa e age. Ele diz que a ama. Ela também diz o mesmo. Severino dá início à apresentação do desfile dos trajes. Marina desfila. Jerônimo compra o traje dela por 10.000. Depois, Renata desfila. Jerônimo provoca Augusto e começa a apostar bem alto, até que deixa Augusto pegar o traje e pagar por 25.000. Severino quase infarta. Roberta volta para casa. Ela diz a Ezequiel que sente muito calor. Ela pede que ele lhe sirva uma cerveja e outra para ele, para acompanhá-la. Roberta pede que ele lhe atenda e o seduz, dizendo que pode pedir outras coisas.
Eles quase se beijam. Sabina fica feliz por saber que Lázaro e Matilde têm vivido bem com o trabalho. Carlos agradece Sabina por tudo que fez por Matilde. Lázaro também agradece. Carlos oferece dinheiro a Sabina, mas ela não aceita. Lázaro diz a Carlos que para Sabina receber dinheiro é um insulto. Carlos convida Sabina para ir ao seu casamento e de Matilde. Renata percebe que Augusto apanhou. Ele diz que contará no caminho. Renata diz que ele devia ter feito a doação generosa no privado. Marina cuida das feridas de Jerônimo. Ele diz que estava nervoso. Ela o chama de impossível. Os dois riem, se divertem e se beijam com carinho. Gonçalo leva Regina para casa. Regina se depara com um envelope. Gonçalo abre e lê. O fideicomisso está quase vencendo. Por uma quantidade igual, eu te entrego sua filha. Você se interessa? Regina diz que Cantu tinha razão e o dinheiro foi ocupado de tudo. E Josi sempre quis o dinheiro de Roberto. Gonçalo diz a Regina que o fideicomisso é para a filha dela. Regina diz que daria sua vida se tivesse sua filha em seus braços. Josefina está irritada, aflita e ansiosa e acredita que nesse momento Regina deve estar pensando que em breve terá a filha ao lado, mas tem planos cruéis para ela com a filha dela. Josefina diz: vou deixar você se casar, para depois voltar a te deixar viúva. Essa será a minha melhor vingança, Regina. Gonçalo se salvou da morte na noite de gala, mas agora não terá a mesma sorte e morrerá quando você estiver vestida de noiva.